Subseção 3. Dois servidores policiais civis. Artigo 38. Assegurados, no que couber, os direitos, garantias e prerrogativas previstos nas subseções 1 e 2 deste capítulo e observado o disposto no artigo 32 desta Constituição, a lei disporá sobre os planos de carreira e o regime jurídico dos servidores policiais civis. Parágrafo único revogado. Seção 6. Dos militares do Estado. Artigo 39. São militares do Estado os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, que serão regidos por estatuto próprio estabelecido em lei complementar. Parágrafo 1º. As patentes com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes são asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados, sendo-lhes privativos os títulos, postos e uniforme militares. Parágrafo 2º. As patentes dos oficiais são conferidas pelo governador do Estado. Parágrafo 3º. O militar em atividade que aceitar cargo ou emprego público permanente será transferido para a reserva. Parágrafo 4º. O militar da ativa que aceitar cargo, emprego ou função públicos temporários, não eletivos, ainda que de entidade da administração indireta, ficará agregado ao respectivo quadro e, enquanto permanecer nessa situação, somente poderá ser promovido por antiguidade. Terá seu tempo de serviço contado apenas para aquela promoção e transferência para a reserva e será, depois de 2 anos de afastamento, contínuos ou não, transferido para a inatividade. Parágrafo 5º. Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. Parágrafo 6º. O militar, enquanto em efetivo serviço, não pode estar filiado a partidos políticos. Parágrafo 7º. O oficial somente perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão do Tribunal de Justiça Militar ou de Tribunal Especial, em tempo de guerra, e a lei especificará os casos de submissão a processo e o rito deste. Parágrafo 8º. O militar condenado na Justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a 2 anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no parágrafo anterior. Parágrafo 9º. A lei estabelecerá as condições em que a praça perderá a graduação, observado o disposto no artigo 111. Parágrafo 10. Os direitos, deveres, garantias e vantagens do servidor militar e as normas sobre admissão, promoção, estabilidade, limites de idade, condições de transferência para a inatividade serão estabelecidos no Estatuto. Parágrafo 11. Aplica-se ao militar o disposto nos parágrafos 1º, 3º, 4º e 5º do artigo 24, nos parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do artigo 31 e nos parágrafos 9º, 24 e 25 do artigo 36 desta Constituição e nos incisos 8, 12, 16, 17, 18, 19 do artigo 7º da Constituição da República. Parágrafo 12. Os militares da mesma patente perceberão os mesmos vencimentos e vantagens, excetuadas as provenientes de cursos ou tempo de serviço. Parágrafo 13. Aos pensionistas dos militares aplica-se o que for fixado em lei complementar específica. Seção 7. Dos serviços públicos. Artigo 40. Incumbe ao Estado, às entidades da administração indireta e ao particular delegado assegurar, na prestação de serviços públicos, a efetividade, inciso 1,
dos requisitos, dentre outros, de eficiência, segurança e continuidade dos serviços públicos e do preço ou tarifa justa e compensada. Inciso 2, dos direitos do usuário. Parágrafo 1º. A delegação da execução de serviço público será precedida de licitação, na forma da lei. Parágrafo 2º. A lei disporá sobre, inciso 1, o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação e as condições de exclusividade do serviço, caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou da permissão. Inciso 2, a política tarifária. Inciso 3, a obrigação de o concessionário e o permissionário manterem serviço adequado. Parágrafo 3º. É facultado ao poder público ocupar e usar temporariamente bens e serviços, na hipótese de calamidade, situação em que o Estado responderá pela indenização, em dinheiro e imediatamente após a cessação do evento, dos danos e custos decorrentes. Parágrafo 4º. As reclamações relativas à prestação de serviço público serão disciplinadas em lei. Parágrafo 5º. A lei estabelecerá tratamento especial em favor do usuário de baixa renda. Seção 8 da regionalização. Subseção 1. Disposições gerais. Artigo 41. O Estado articulará regionalmente a ação administrativa com o objetivo de, inciso 1, integrar o planejamento, a organização e a execução de funções públicas de interesse comum em área de intensa urbanização. Inciso 2. Contribuir para a redução das desigualdades regionais mediante execução articulada de planos, programas e projetos regionais e setoriais dirigidos ao desenvolvimento global das coletividades do mesmo complexo geoeconômico e social. Inciso 3. Assistir os municípios de escassas condições de propulsão socioeconômica situados na região para que se integrem no processo de desenvolvimento. Subseção 2. Da região metropolitana, aglomeração urbana e microrregião. Artigo 42. O Estado poderá instituir, mediante lei complementar, região metropolitana, aglomeração urbana e microrregião constituídas por agrupamento de municípios limítrofes, para integrar o planejamento, a organização e a execução de funções públicas de interesse comum. Parágrafo único revogado. Artigo 43. Considera-se função pública de interesse comum a atividade ou serviço cuja realização por parte de um município, isoladamente, seja inviável ou cause impacto nos outros municípios integrantes da região metropolitana. Parágrafo 1º. A gestão de função pública de interesse comum será unificada. Parágrafo 2º. As especificações das funções públicas de interesse comum serão definidas na lei complementar que instituir região metropolitana, aglomeração urbana e microrregião. Artigo 44. A instituição de região metropolitana se fará com base nos conceitos estabelecidos nesta Constituição e na avaliação, na forma de parecer técnico, do conjunto dos seguintes dados ou fatores, dentre outros, objetivamente apurados. Inciso 1. População e crescimento demográfico, com projeção quinquenal. Inciso 2. Grau de conurbação e movimentos pendulares da população. Inciso 3. Atividade econômica e perspectiva de desenvolvimento. Inciso 4. Fatores de polarização. Inciso 5. Deficiência dos serviços públicos em um ou mais municípios com implicação no desenvolvimento da região.
Parágrafo 1º. Lei complementar estabelecerá os procedimentos para a elaboração e a análise do parecer técnico a que se refere o caput deste artigo, indispensável para a apresentação do projeto de lei complementar de instituição de região metropolitana. Parágrafo 2º. A inclusão de município em região metropolitana já instituída será feita com base em estudo técnico prévio, elaborado em conformidade com os critérios estabelecidos neste artigo. Artigo 45. Considera-se região metropolitana o conjunto de municípios limítrofes que apresentam a ocorrência ou a tendência de continuidade do tecido urbano e de complementaridade de funções urbanas, que tenha como núcleo a capital do estado ou metrópole regional e que exija planejamento integrado e gestão conjunta permanente por parte dos entes públicos nela atuantes. Artigo 46. Haverá em cada região metropolitana, inciso 1, uma Assembleia Metropolitana. Inciso 2, um Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano. Inciso 3, uma Agência de Desenvolvimento com caráter técnico e executivo. Inciso 4, um Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Inciso 5, um Fundo de Desenvolvimento Metropolitano. Parágrafo 1º. A Assembleia Metropolitana constitui o órgão colegiado de decisão superior e de representação do Estado e dos municípios na região metropolitana, competindo-lhe, inciso 1, definir as macrodiretrizes do planejamento global da região metropolitana. Inciso 2. Vetar, por deliberação de pelo menos 2/3 de seus membros, resolução emitida pelo Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano. Parágrafo 2º. Fica assegurada, para fins de deliberação, representação paritária entre o Estado e os municípios da região metropolitana na Assembleia Metropolitana, nos termos de lei complementar. Parágrafo 3º. O Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano é o órgão colegiado da região metropolitana ao qual compete. Inciso 1. Deliberar sobre o planejamento e a execução das funções públicas de interesse comum. Inciso 2. Elaborar a programação normativa da implantação e da execução das funções públicas de interesse comum. Inciso 3. Provocar a elaboração e aprovar o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da região metropolitana. Inciso 4. Aprovar as regras de compatibilização entre o planejamento da região metropolitana e as políticas setoriais adotadas pelo poder público para a região. Inciso 5. Deliberar sobre a gestão do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano. Parágrafo 4º. Fica assegurada a participação de representantes do Estado, dos municípios da região metropolitana e da sociedade civil organizada no Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano. Artigo 47. Fica instituído o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano, destinado a financiar os planos e projetos da região metropolitana, em consonância com o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Artigo 48. Considera-se aglomeração urbana o agrupamento de municípios limítrofes que apresentam tendência à complementaridade das funções urbanas, que exija planejamento integrado e recomende ação coordenada dos entes públicos. Parágrafo único. A instituição de aglomeração urbana obedecerá, no que couber, ao disposto no artigo 44.
Artigo 49. Considera-se microrregião o agrupamento de municípios limítrofes resultante de elementos comuns físico-territoriais e socioeconômicos que exija planejamento integrado com vistas a criar condições adequadas para o desenvolvimento e a integração regional. Artigo 50. O Estado compatibilizará a organização administrativa regional de seus órgãos da administração direta e indireta com as regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões. Subseção 3 das regiões de desenvolvimento. Artigo 51. O Estado instituirá autarquias territoriais para planejamento e orientação da execução articulada de funções e serviços públicos com a finalidade de desenvolvimento global em favor da população do mesmo complexo geoeconômico e social. Parágrafo 1º. Entre outras atribuições, incumbe à autarquia territorial de desenvolvimento: Inciso 1. Coordenar a elaboração dos planos, programas e projetos permanentes de desenvolvimento integrado da região, orientando, fiscalizando e controlando-lhes a execução, observadas as diretrizes do governo. Inciso 2. Articular, no âmbito regional, a ação dos organismos estaduais para que se integrem no processo de consecução racionalizada dos objetivos comuns de justiça social e desenvolvimento. Inciso 3. Executar, em articulação com os organismos estaduais, funções públicas e serviços essenciais da infraestrutura de desenvolvimento do complexo geoeconômico e social. Inciso 4. Articular-se com o organismo federal ou internacional para a captação de recursos de investimento ou financiamento na região. Inciso 5. Promover a cultura e preservar as tradições da região. Parágrafo 2º. É obrigatória a inclusão nas propostas orçamentárias e nos planos plurianuais de despesas de capital de dotações especificamente destinadas às regiões de desenvolvimento, que serão administradas pelas respectivas autarquias. Parágrafo 3º. Lei complementar disporá sobre as autarquias territoriais de desenvolvimento, sua organização e funcionamento. Parágrafo 4º. A lei criará o Fundo de Desenvolvimento Regional. Capítulo 2 da Organização dos Poderes. Seção 1 do Poder Legislativo. Subseção 1 da Assembleia Legislativa. Artigo 52. O poder legislativo é exercido pela Assembleia Legislativa, que se compõe de representantes do povo mineiro, eleitos na forma da lei. Parágrafo 1º. O número de deputados corresponde ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Parágrafo 2º. O número de deputados não vigorará na legislatura em que for fixado. Parágrafo 3º. Cada legislatura terá a duração de 4 anos. Artigo 53. A Assembleia Legislativa se reunirá em sessão ordinária na capital do Estado, independentemente de convocação, de 1º de fevereiro a 18 de julho e de 1º de agosto a 20 de dezembro de cada ano. Parágrafo 1º. As reuniões previstas para as datas fixadas neste artigo serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando recaírem em sábado, domingo ou feriado. Parágrafo 2º. A sessão legislativa ordinária não será interrompida sem a aprovação do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, nem encerrada sem que seja aprovado o projeto da Lei Orçamentária Anual. Parágrafo 3º. No início de cada legislatura,
haverá reuniões preparatórias entre os dias 1º e 15 de fevereiro com a finalidade de: inciso 1, dar posse aos deputados diplomados. Inciso 2, eleger a mesa da Assembleia para mandato de 2 anos, permitida uma única recondução para o mesmo cargo na eleição subsequente, na mesma legislatura ou na seguinte. Parágrafo 4º. Por motivo de conveniência pública e deliberação da maioria de seus membros, poderá a Assembleia Legislativa reunir-se temporariamente em qualquer cidade do Estado. Parágrafo 5º. A convocação de sessão extraordinária da Assembleia Legislativa será feita: inciso 1, pelo governador do Estado, em caso de urgência ou de interesse público relevante, com a aprovação da maioria dos membros da Assembleia Legislativa. Inciso 2, por seu presidente, quando ocorrer intervenção em município para o compromisso e a posse do governador e do vice-governador do Estado, ou, em caso de urgência e de interesse público relevante, a requerimento da maioria de seus membros. Parágrafo 6º. Na sessão extraordinária, a Assembleia Legislativa somente deliberará sobre a matéria para a qual tenha sido convocada, vedado o pagamento de parcela indenizatória em razão da convocação. Parágrafo 7º suprimido. Artigo 54. Os secretários de Estado, os dirigentes das entidades da administração indireta e os titulares dos órgãos diretamente subordinados ao governador do Estado comparecerão semestralmente, sob pena de responsabilidade no caso de ausência injustificada, às comissões permanentes da Assembleia Legislativa, para prestarem pessoalmente informações sobre a gestão das respectivas secretarias, entidades e órgãos no semestre anterior, nos termos de regulamento da Assembleia Legislativa. Parágrafo 1º. O secretário de Estado poderá comparecer à Assembleia Legislativa ou a qualquer de suas comissões por sua iniciativa e após entendimento com a mesa da Assembleia, para expor assunto de relevância de sua secretaria. Parágrafo 2º. A mesa da Assembleia poderá encaminhar ao secretário de Estado pedido escrito de informação, e a recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias ou a prestação de informação falsa importam crime de responsabilidade. Parágrafo 3º. A mesa da Assembleia poderá encaminhar pedido de informação a dirigente de entidade da administração indireta, ao comandante-geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais, e a recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias ou a prestação de informação falsa constitui infração administrativa, sujeita à responsabilização. Parágrafo 4º. Sem prejuízo do disposto no caput, a Assembleia Legislativa ou qualquer de suas comissões poderão, sempre que julgarem necessário, convocar qualquer dos agentes públicos mencionados no caput para prestar, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, sob pena de responsabilidade no caso de ausência injustificada. Artigo 55. As deliberações da Assembleia Legislativa e de suas comissões serão tomadas por voto aberto e, salvo disposição constitucional em contrário, por maioria de votos, presente a maioria de seus membros. Parágrafo único. Adotar-se-á a votação nominal nas deliberações sobre as proposições a que se refere o artigo 63. Subseção 2 dos deputados. Artigo 56. O deputado é inviolável civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Parágrafo 1º. O deputado, desde a expedição do diploma, será submetido a julgamento perante o Tribunal de Justiça.
Parágrafo 2º, o deputado não pode, desde a expedição do diploma, ser preso, salvo em flagrante de crime inafiançável. Parágrafo 3º. Na hipótese prevista no parágrafo 2º deste artigo, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à Assembleia Legislativa para que esta, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Parágrafo 4º. Recebida a denúncia contra deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Tribunal de Justiça dará ciência à Assembleia Legislativa que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Parágrafo 5º. O pedido de sustação será apreciado pela Assembleia Legislativa no prazo improrrogável de 45 dias do seu recebimento pela mesa. Parágrafo 6º. A sustação do processo suspende a prescrição, enquanto durar o mandato. Parágrafo 7º. O deputado não será obrigado a testemunhar sobre informação recebida ou prestada em razão do exercício do mandato, nem sobre pessoa que a ele confiou ou dele recebeu informação. Parágrafo 8º. Aplicam-se ao deputado as regras da Constituição da República não inscritas nesta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidade, remuneração, perda de mandato, licença, impedimento e incorporação às Forças Armadas. Artigo 57. O deputado não pode, inciso 1, desde a expedição do diploma, a linha A, firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. A linha B, aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, incluídos os de que seja demissível ad nutum, nas entidades indicadas na alínea anterior. Inciso 2, desde a posse, a linha A, ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função remunerada. A linha B, ocupar cargo ou função de que seja demissível ad nutum nas entidades indicadas no inciso 1, a linha A. A linha C, patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso 1, a linha A. A linha D, ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Artigo 58. Perderá o mandato o deputado, inciso 1, que infringir proibição estabelecida no artigo anterior. Inciso 2, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Inciso 3, que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das reuniões ordinárias, salvo licença ou missão autorizada pela Assembleia Legislativa. Inciso 4, que perder os direitos políticos ou os tiver suspensos. Inciso 5, quando decretar a Justiça Eleitoral nos casos previstos na Constituição da República. Inciso 6, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Parágrafo 1º. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso de prerrogativa assegurada ao deputado ou a percepção de vantagem indevida. Parágrafo 2º. Nos casos dos incisos 1, 2 e 6, a perda de mandato será decidida pela Assembleia Legislativa pelo voto da maioria de seus membros, por provocação da mesa ou de partido político representado na Assembleia Legislativa, assegurada ampla defesa.
Parágrafo 3º. Nos casos dos incisos 3, 4 e 5, a perda será declarada pela mesa da Assembleia, de ofício ou por provocação de qualquer de seus membros ou de partido político representado na Assembleia Legislativa, assegurada ampla defesa. Parágrafo 4º. A renúncia de parlamentar submetido a processo que vise ou possa levar à perda do mandato, nos termos deste artigo, terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais de que tratam os parágrafos 2º e 3º. Artigo 59. Não perderá o mandato o deputado, inciso 1, investido em cargo de ministro de Estado, governador de território, secretário de Estado do Distrito Federal, de território, de prefeitura de capital ou de chefe de missão diplomática temporária. Inciso 2. Licenciado por motivo de doença ou para tratar, sem remuneração, de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. Parágrafo 1º. O suplente será convocado nos casos de vaga de investidura em cargo mencionado neste artigo ou de licença superior a 120 dias, vedada a sua posse em períodos de recesso, excetuando-se a hipótese de convocação extraordinária da Assembleia Legislativa, caso em que a posse poderá ocorrer a partir do primeiro dia da sessão extraordinária. Parágrafo 2º. Se ocorrer vaga e não houver suplente, far-se-á eleição para preenchê-la, se faltarem mais de 15 meses para o término do mandato. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 1, o deputado poderá optar pela remuneração do mandato. Artigo 59-A. À deputada será concedida licença maternidade, com duração de 120 dias, prorrogável automática e imediatamente por mais 60 dias, salvo em caso de solicitação formal da deputada, e ao deputado será concedida licença paternidade com duração de 15 dias, sem perda do subsídio. Subseção 3 das comissões. Artigo 60. A Assembleia Legislativa terá comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma do regimento interno e com as atribuições nele previstas, ou conforme os termos do ato de sua criação. Parágrafo 1º. Na constituição da mesa e na de cada comissão é assegurada, tanto quanto possível, a participação proporcional dos partidos políticos ou dos blocos parlamentares representados na Assembleia Legislativa. Parágrafo 2º. Às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe: inciso 1. Discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento interno, a competência do plenário, salvo se houver recurso de 1/10 dos membros da Assembleia. Inciso 2. Realizar audiência pública com entidade da sociedade civil. Inciso 3. Realizar audiência pública em regiões do Estado para subsidiar o processo legislativo, observada a disponibilidade orçamentária. Inciso 4. Convocar, além das autoridades a que se refere o artigo 54, outra autoridade estadual para prestar informação sobre assunto inerente às suas atribuições, constituindo infração administrativa a recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias. Inciso 5. Receber petição, reclamação, representação ou queixa de qualquer pessoa contra ato ou omissão de autoridade ou entidade públicas. Inciso 6. Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Inciso 7. Apreciar plano de desenvolvimento e programa de obras do Estado, de região metropolitana, de aglomeração urbana e de microrregião.
Inciso 8. Acompanhar a implantação dos planos e programas de que trata o inciso anterior e exercer a fiscalização dos recursos estaduais neles investidos. Parágrafo 3º. As comissões parlamentares de inquérito, observada a legislação específica no que couber, terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciárias, além de outros previstos no regimento interno, e serão criadas a requerimento de 1/3 dos membros da Assembleia Legislativa, para apuração de fato determinado e por prazo certo. E suas conclusões, se for o caso, serão encaminhadas ao Ministério Público ou a outra autoridade competente, para que se promova a responsabilidade civil, criminal ou administrativa do infrator. Subseção 4 das atribuições da Assembleia Legislativa. Artigo 61. Cabe à Assembleia Legislativa, com a sanção do governador, não exigida esta para o especificado no artigo 62, dispor sobre todas as matérias de competência do Estado, especificamente, inciso 1, plano plurianual e orçamentos anuais, inciso 2, diretrizes orçamentárias, inciso 3, sistema tributário estadual, arrecadação e distribuição de rendas. Inciso 4, dívida pública, abertura e operação de crédito. Inciso 5, plano de desenvolvimento. Inciso 6, normas gerais relativas ao planejamento e execução de funções públicas de interesse comum a cargo da região metropolitana, aglomeração urbana e microrregião. Inciso 7, fixação e modificação dos efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Inciso 8, criação, transformação e extinção de cargo, emprego e função públicos na administração direta, autárquica e fundacional. E fixação de remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 9, servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, seu regime jurídico único, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civil e reforma e transferência de militar para a inatividade. Inciso 10, fixação do quadro de empregos das empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades sob controle direto ou indireto do Estado. Inciso 11, criação, estruturação, definição de atribuições e extinção de secretarias de Estado e demais órgãos da administração pública. Inciso 12, organização do Ministério Público, da Advocacia do Estado, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas, da Polícia Militar, da Polícia Civil e dos demais órgãos da administração pública. Inciso 13, organização e divisão judiciárias. Inciso 14, bens do domínio público. Inciso 15, aquisição onerosa e alienação de bem imóvel do Estado. Inciso 16, transferência temporária da sede do governo estadual. Inciso 17, matéria decorrente da competência comum prevista no artigo 23 da Constituição da República. Inciso 18, matéria de legislação concorrente, de que trata o artigo 24 da Constituição da República. Inciso 19, matéria da competência reservada ao Estado federado no parágrafo 1º do artigo 25 da Constituição da República. Inciso 20, fixação do subsídio do deputado estadual, observado o disposto nos artigos 24, parágrafo 7º e 53, parágrafo 6º desta Constituição e nos artigos 27, parágrafo 2º, 150 caput, inciso 2 e 153 caput, inciso 3 e parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição da República.
Inciso 21. Fixação dos subsídios do governador, do vice-governador e dos secretários de Estado, observado o disposto no artigo 24, parágrafos 1º e 7º desta Constituição e nos artigos 150, caput, inciso 2 e 153, caput, inciso 3 e parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição da República. Artigo 62. Compete privativamente à Assembleia Legislativa, inciso 1, eleger a mesa e constituir as comissões. Inciso 2, elaborar o regimento interno. Inciso 3, dispor sobre sua organização, funcionamento e polícia. Inciso 4. Dispor sobre a criação, a transformação ou a extinção de cargo, emprego e função de seus serviços e de sua administração indireta. Inciso 5. Aprovar crédito suplementar ao orçamento de sua secretaria nos termos desta Constituição. Inciso 6. Resolver sobre prisão e sustar o andamento de ação penal contra deputado, observado o disposto no artigo 56. Inciso 7, revogado. Inciso 8, revogado. Inciso 9, dar posse ao governador e ao vice-governador do Estado. Inciso 10, conhecer da renúncia do governador e do vice-governador do Estado. Inciso 11, conceder licença ao governador do Estado para interromper o exercício de suas funções. Inciso 12, autorizar o governador a ausentar-se do Estado e o vice-governador do país quando a ausência exceder 15 dias. Inciso 13, autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra o governador e o vice-governador do Estado, nos crimes de responsabilidade e contra o secretário de Estado, nos crimes de responsabilidade não conexos com os do governador. Inciso 14, processar e julgar o governador e o vice-governador do Estado nos crimes de responsabilidade e o secretário de Estado nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles. Inciso 15, processar e julgar o Procurador-Geral de Justiça e o Advogado-Geral do Estado nos crimes de responsabilidade. Inciso 16, aprovar por maioria de seus membros a exoneração de ofício do Procurador-Geral de Justiça antes do término de seu mandato. Inciso 17, destituir, na forma da Lei Orgânica do Ministério Público, por maioria de seus membros, o Procurador-Geral de Justiça. Inciso 18, destituir do cargo o governador e o vice-governador do Estado, após condenação por crime comum ou de responsabilidade. Inciso 19, proceder à tomada de contas do governador do Estado não apresentadas dentro de 60 dias da abertura da sessão legislativa. Inciso 20, julgar anualmente as contas prestadas pelo governador do Estado e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. Inciso 21, escolher 4 dos 7 conselheiros do Tribunal de Contas. Inciso 22, apreciar anualmente as contas do Tribunal de Contas. Inciso 23, aprovar previamente, após arguição pública, a escolha, alínea A, dos conselheiros do Tribunal de Contas indicados pelo governador do Estado, alínea B, dos membros do Conselho de Governo indicados pelo governador do Estado, do Conselho Estadual de Educação e do Conselho de Defesa Social. A linha C, de interventor em município. A linha D, dos presidentes e dos diretores do Sistema Financeiro Estadual. A linha E, de titular de cargo quando a lei o determinar. Inciso 24,
Eleger os 4 membros do Conselho de Governo a que se refere o inciso 5 do artigo 94. Inciso 25, declarar inconstitucional. Inciso 26. Aprovar convênio intermunicipal para modificação de limites. Inciso 27. Solicitar a intervenção federal. Inciso 28. Aprovar ou suspender a intervenção em município. Inciso 29. Suspender, no todo ou em parte, a execução de ato normativo estadual declarado incidentalmente inconstitucional por decisão definitiva do Tribunal de Justiça, quando a decisão de inconstitucionalidade for limitada ao texto da Constituição do Estado. Inciso 30. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Inciso 31. Fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. Inciso 32. Dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia do Estado em operações de crédito. Inciso 33. Zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros poderes. Inciso 34. Aprovar previamente a alienação ou a concessão de terra pública, ressalvados, alínea A, os casos previstos no parágrafo 2º do artigo 246 e nos parágrafos 3º e 8º do artigo 247. Alínea B. A alienação ou a concessão de terras públicas e devolutas rurais previstas no artigo 247, com área de até 100 hectares. Inciso 35. Mudar temporariamente sua sede. Inciso 36. Dispor sobre o sistema de previdência e assistência social dos seus membros e o sistema de assistência social dos servidores de sua secretaria. Inciso 37. Manifestar-se perante o Congresso Nacional, após resolução aprovada pela maioria de seus membros, na hipótese de incorporação, subdivisão ou desmembramento de área do território do Estado, nos termos do artigo 48, inciso 6 da Constituição da República. Inciso 38. Autorizar referendo e convocar plebiscito nas questões de competência do Estado. Inciso 39. Conceder título de cidadão honorário do Estado. Parágrafo 1º. No caso previsto no inciso 14, a condenação, que somente será proferida por 2/3 dos votos da Assembleia Legislativa, se limitará à perda do cargo, com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Parágrafo 2º. A representação judicial da Assembleia Legislativa é exercida por sua Procuradoria-Geral, a qual cabe também a consultoria jurídica do Poder Legislativo. Parágrafo 3º. O não encaminhamento à Assembleia Legislativa dos convênios a que se refere o inciso 25, nos 10 dias úteis subsequentes à sua celebração, implica a nulidade dos atos já praticados em virtude de sua execução. Parágrafo 4º. O exercício da competência a que se refere o inciso 38 dar-se-á nos termos da lei. Subseção 5 do processo legislativo. Artigo 63. O processo legislativo compreende a elaboração de, inciso 1, emenda à Constituição, inciso 2, lei complementar, inciso 3, lei ordinária, inciso 4, lei delegada ou, inciso 5, resolução. Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, a alteração e a consolidação das leis.
Artigo 64. A Constituição pode ser emendada por proposta, inciso 1, de, no mínimo, 1/3 dos membros da Assembleia Legislativa. Inciso 2, do governador do Estado ou, inciso 3, de, no mínimo, 100 câmaras municipais, manifestada pela maioria de cada uma delas. Parágrafo 1º. As regras de iniciativa privativa pertinentes à legislação infraconstitucional não se aplicam à competência para a apresentação da proposta de que trata este artigo. Parágrafo 2º. A Constituição não pode ser emendada na vigência de estado de sítio ou estado de defesa, nem quando o Estado estiver sob intervenção federal. Parágrafo 3º. A proposta será discutida e votada em 2 turnos e considerada aprovada se obtiver, em ambos, 3/5 dos votos dos membros da Assembleia Legislativa. Parágrafo 4º. A emenda à Constituição, com o respectivo número de ordem, será promulgada pela mesa da Assembleia. Parágrafo 5º. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa. Artigo 65. A iniciativa de lei complementar e ordinária cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao governador do Estado, ao Tribunal da Justiça, ao Tribunal de Contas, ao Procurador-Geral de Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos definidos nesta Constituição. Parágrafo 1º. A lei complementar é aprovada por maioria dos membros da Assembleia Legislativa. Parágrafo 2º. Consideram-se lei complementar, entre outras matérias previstas nesta Constituição, inciso 1, o Código de Finanças Públicas e o Código Tributário. Inciso 2, a Lei de Organização e Divisão Judiciárias. Inciso 3, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis, o Estatuto dos Militares e as leis que instituírem os respectivos regimes de previdência. Inciso 4, as leis orgânicas do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Advocacia do Estado, da Defensoria Pública, da Polícia Civil e da Polícia Militar. Artigo 66. São matérias de iniciativa privativa, além de outras previstas nesta Constituição, inciso 1, da mesa da Assembleia, alínea A, o regimento interno da Assembleia Legislativa. Alínea B, o subsídio do deputado estadual, observado o disposto nos artigos 27, parágrafo 2º, 150, caput, inciso 2 e 153, caput, inciso 3 e parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição da República. A linha C, os subsídios do governador, do vice-governador e do secretário de Estado, observado o disposto nos artigos 150, caput, inciso 2, e 153, caput, inciso 3 e parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição da República. A linha D, a organização da Secretaria da Assembleia Legislativa, seu funcionamento e sua polícia, a criação, a transformação ou a extinção de cargo, emprego e função e o regime jurídico de seus servidores. A linha E, a criação de entidade da administração indireta da Assembleia Legislativa. A linha F, a autorização para o governador ausentar-se do Estado e o vice-governador do país quando a ausência exceder 15 dias. A linha G, a mudança temporária da sede da Assembleia Legislativa. A linha H, a remuneração dos servidores da Secretaria da Assembleia Legislativa, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e o disposto nos artigos 24 e 32 desta Constituição. Inciso 2. Do Tribunal de Contas, por seu presidente, a criação e a extinção de cargo e função públicos e a fixação do subsídio de seus membros e da remuneração dos servidores da sua secretaria, observados os parâmetros da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Inciso 3, do governador do Estado. A linha A fixação e a modificação dos efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. A linha B, a criação de cargo e função públicos da administração direta, autárquica e fundacional e a fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A linha C, o sistema de proteção social dos militares, o regime de previdência e o regime jurídico único dos servidores públicos da administração direta, autárquica e fundacional, incluídos o provimento de cargo e a estabilidade. A linha D, o quadro de empregos das empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades sob controle direto ou indireto do Estado. A linha E, a criação, estruturação e extinção de Secretaria de Estado, órgão autônomo e entidade da administração indireta. A linha F, a organização da Advocacia do Estado, da Defensoria Pública, da Polícia Civil, da Polícia Militar e dos demais órgãos da administração pública, respeitada a competência normativa da União. A linha G, os planos plurianuais. A linha H, as diretrizes orçamentárias. A linha I, os orçamentos anuais. Inciso 4, do Tribunal de Justiça, por seu presidente. A linha A criação e a organização de juízo inferior e de vara judiciária, a criação e a extinção de cargo e função públicos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhe forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e o disposto nos artigos 24 e 32 desta Constituição. A linha B, a criação, a transformação ou a extinção de cargo e função públicos de sua secretaria e da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar e a fixação na respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e o disposto nos artigos 24 e 32 desta Constituição. A linha C, a organização e a divisão judiciárias e suas alterações. Parágrafo 1º. A iniciativa de que tratam as alíneas A, D, E, F e G do inciso 1 do caput será formalizada por meio de projeto de resolução. Parágrafo 2º. Ao Procurador-Geral de Justiça é facultada, além do disposto no artigo 125, a iniciativa de projetos sobre a criação, a transformação e a extinção de cargo e função públicos do Ministério Público e dos serviços auxiliares e a fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e o disposto nos artigos 24 e 32 desta Constituição. Artigo 67. Salvo nas hipóteses de iniciativa privativa e de matéria indelegável previstas nesta Constituição, a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Assembleia Legislativa de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 10.000 eleitores do Estado, em lista organizada por entidade associativa legalmente constituída, que se responsabilizará pela idoneidade das assinaturas. Parágrafo 1º. Das assinaturas, no máximo 25% poderão ser de eleitores alistados na capital do Estado. Parágrafo 2º suprimido. Artigo 68. Não será admitido o aumento da despesa prevista, inciso 1, nos projetos de iniciativa do governador do Estado, ressalvada a comprovação da existência de receita e o disposto no artigo 160, inciso 3. Inciso 2. Nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Assembleia Legislativa, dos tribunais e do Ministério Público. Artigo 69. O governador do Estado poderá solicitar urgência para a apreciação de projeto de sua iniciativa.
Parágrafo 1º. Se a Assembleia Legislativa não se manifestar em até 45 dias sobre o projeto, será ele incluído na ordem do dia, sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos para que se ultime a votação. Parágrafo 2º. O prazo estabelecido no parágrafo 1º não corre em período de recesso da Assembleia Legislativa, nem se aplica ao projeto que dependa de quórum especial para aprovação, a projeto de lei orgânica, estatutária ou equivalente a código e a projeto relativo a plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual ou crédito adicional. Artigo 70. A proposição de lei resultante de projeto aprovado pela Assembleia Legislativa será enviada ao governador do Estado, que, no prazo de 15 dias úteis, contados da data de seu recebimento, inciso 1, se aquiescer, sancioná-la-á. Ou, inciso 2, se a considerar, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrária ao interesse público, vetá-la-á total ou parcialmente. Parágrafo 1º. O silêncio do governador do Estado, decorrido o prazo, importa sanção. Parágrafo 2º. A sanção expressa ou tácita supre a iniciativa do Poder Executivo no processo legislativo. Parágrafo 3º. O governador do Estado publicará o veto e, dentro de 48 horas, comunicará seus motivos ao presidente da Assembleia Legislativa. Parágrafo 4º. O veto parcial abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Parágrafo 5º. A Assembleia Legislativa, dentro de 30 dias, contados do recebimento da comunicação do veto, sobre ele decidirá, e sua rejeição só ocorrerá pelo voto da maioria de seus membros. Parágrafo 6º. Se o veto não for mantido, será a proposição de lei enviada ao governador do Estado para promulgação. Parágrafo 7º. Esgotado o prazo estabelecido no parágrafo 5º sem deliberação, o veto será incluído na ordem do dia da reunião imediata, sobrestadas as demais proposições até votação final, ressalvada a matéria de que trata o parágrafo 1º do artigo anterior. Parágrafo 8º. Se, nos casos dos parágrafos 1º e 6º, a lei não for, dentro de 48 horas, promulgada pelo governador do Estado, o presidente da Assembleia Legislativa a promulgará e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao vice-presidente fazê-lo. Artigo 71. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa por proposta da maioria dos membros da Assembleia Legislativa. Artigo 72. As leis delegadas serão elaboradas pelo governador do Estado, por solicitação à Assembleia Legislativa. Parágrafo 1º. Não podem constituir objeto de delegação os atos de competência privativa da Assembleia Legislativa, a matéria reservada à lei complementar e a legislação sobre, inciso 1, organização do Poder Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, a carreira e a garantia de seus membros, bem assim a carreira e a remuneração dos servidores de suas secretarias. Inciso 2, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos. Parágrafo 2º. A delegação ao governador do Estado terá a forma de resolução da Assembleia Legislativa, que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício. Parágrafo 3º. Se a resolução determinar a apreciação do projeto pela Assembleia Legislativa, esta o fará em votação única, vedada qualquer emenda.